Olá, meus amigos. Bem-vindo a mais uma programação da Zoe Online. Está eu aqui, o Diego ali, em mais um devocional. É isso aí, louvado seja Deus. Isso aí, mais um dia vamos falar de Jesus, aquele que é o centro, aquele que é a nossa vida, aquele que é o nosso objetivo e que demais, é aquele que a gente vai passar a eternidade junto, né, Diego? Aquele que garantiu o nosso Verdade. acesso e aquele que garante a nossa permanência Sim. na presença. É incrível saber que Jesus não era, né? Jesus ele era, ele é, ele será eternamente a melhor notícia das nossas vidas, porque antes dele nós não éramos nada. Agora, por meio dele, nós temos uma nova vida e uma vida poderosa. Glória a Deus. Louvado seja Deus por isso. Eu estou muito feliz, meu coração se alegra demais por saber que agora em Jesus tudo se faz novo para todos nós, né? Então, nesse momento devocional, eu queria convidar você que nos assiste, você que está conosco, eu queria te convidar um momento de oração para nós iniciarmos. Se você puder fechar o olho conosco aí para nós orarmos. Deus, nós te agradecemos, Deus, pela sua presença, te agradecemos, Deus, por mais um devocional, te agradecemos, Deus, por mais um momento para poder ouvir a sua palavra. Nós queremos conhecer mais a respeito de Jesus. Nós queremos aprender com a palavra a respeito de Jesus em toda ela. Sabemos que toda palavra revela Jesus, toda palavra fala sobre Jesus e nós queremos aprender. Então, nesse momento, fala aos nossos corações. Espírito Santo, nós te damos total liberdade, ministra-nos, fala conosco, Espírito Santo, nós queremos te ouvir e queremos ser transformados de glória em glória, de fé em fé, pelo Senhor, pela sua palavra e a semelhança de Jesus. Esse é o nosso maior desejo, ser cada dia mais parecido, mais semelhante a Ele, a Jesus. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Fala conosco. Amém. 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 Meus irmãos, vocês puderam acompanhar conosco que na segunda-feira nosso pastor começou uma série de mensagens a respeito de Jesus, né? Tudo sobre Ele. Glória a Deus, realmente é tudo sobre Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez, né? Tudo que foi feito por meio dEle. Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, o nosso pastor falou algo que eu acho muito poderoso, que eu acho que é muito lindo e que Satanás ele tem tentado, de alguma maneira, também ofuscar e fazer com que a nossa geração não perceba o quanto a Bíblia é poderosa e que ela, de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, ela revela Jesus, ela fala a respeito de Jesus. E o nosso pastor, ele citou Gênesis, de Gênesis até Malaquias, ele citou todos... Como Jesus se encaixa em toda a história do Antigo Testamento, como Jesus é representado, como Jesus é visto em todo o Antigo Testamento. Por quê? Porque toda a Bíblia ela aponta para um homem, para Jesus. Todo o Antigo Testamento ele apontava para alguém que havia de vir, e esse alguém era Jesus. E isso é muito poderoso, né? E eu queria ler com vocês aqui, hoje a gente vai ler o livro de Jonas. Mas vocês já vão entender que nós queremos falar a respeito de Jesus, mas hoje nós vamos ler o livro de Jonas, o capítulo 3, a gente vai ler do 1 até o 5, que vai dizer assim: Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade chamada Nínive e proclama contra ela uma mensagem que eu te digo. Então levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então o verso 5 diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais, e clamarão fortemente a Deus. Então ali o rei, ele proclama um jejum para toda a cidade de Nínive. Meus irmãos, o que isso tem a ver com aquilo que nós temos falado? Meus irmãos, a Bíblia fala que tudo apontava para Jesus. A Bíblia mostra que tudo aponta para Jesus.
Nosso pastor nos comentou conosco apenas sobre Gênesis até Malaquias, ou seja, o Antigo Testamento, aquilo que muitos falam que não tem valor, porque Jesus já veio, e Jesus veio a partir de Mateus, porém Jesus veio para cumprir. Jesus é cumprimento de promessas, Jesus é Salvador, Jesus é Redentor, mas Jesus é cumprimento de promessas também no Novo Testamento, e Jesus vem para cumprir tudo aquilo que já estava escrito de Gênesis até Malaquias, ou seja, tudo aponta para Cristo. Mas algo tem mexido comigo nesses dias, Mike, você que nos ouve, que aqui toda a palavra de Gênesis e Apocalipse, ela aponta para Cristo. Tudo apontava para Cristo. Nós podemos ver de Gênesis a Malaquias homens, tipologias, tipificações de Cristo no Antigo Testamento, mas uma pergunta que eu tenho feito para mim e que Deus tem falado muito ao meu coração é se nós, como seres humanos dessa geração, nós como cristãos em 2020, nós como cristãos em meio a uma pandemia, em meio a esse deserto, se nós temos apontado para Cristo. E o que Jonas tem a ver aqui? Jonas, ele tinha uma mensagem, Deus ele tinha um chamado para Jonas, e aqui já é a segunda vez que Jonas está sendo chamado por Deus para levar essa mensagem a Nínive, porque na primeira vez ele não quis. Na primeira vez ele deu seus migués, até que então ele vai para um barco tentar fugir, e daí ele precisa se lançar do barco, né? Para que os tripulantes do barco fossem salvos. E a gente sabe a história, ele vai para a barriga do peixe, até que então ele é devolvido do mar pelo peixe. Então Deus fala com ele novamente, e agora ele se posiciona com uma mensagem. Mas aqui Jonas, ele precisava apontar para Deus. Aqui Jonas tinha uma mensagem, essa mensagem é que Nínive seria destruída caso não se arrependesse. Ou seja, Jonas tinha uma mensagem, Cristo era a mensagem em Jonas, e eu acho muito isso poderoso, porque a Bíblia vai nos falar que agora Cristo em nós é a esperança da glória. Nós não somos a mensagem até que Cristo seja a mensagem em nós. Nós não somos esperança até que Cristo seja esperança em nós. Nós não somos a resposta até que Cristo seja a resposta viva em nós. Eu acho isso muito poderoso, Mike, porque a Bíblia fala que nós somos luz do mundo. Jesus fala, né? Vocês são luz do mundo e sal da terra. Porém, antes de Jesus, através dele, nos instituir luz do mundo e sal da terra, João capítulo 1 vai falar que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e essa luz brilhou sobre a terra e resplandeceu sobre nós. Ou seja, antes de nós sermos luz do mundo, Cristo é a luz do mundo. Antes de nós sermos sal da terra, Cristo é o sal da terra. Ou seja, nós precisamos apontar para Cristo. Jonas precisava apontar para Deus em Nínive. Jonas tinha uma mensagem e a princípio ele não quis levar essa mensagem. A princípio ele não quis apontar para Deus em Nínive por causa da fama de Nínive. E será que nós, nessa geração, nesse meio, em dias tão difíceis, em uma geração tão dificultosa como é a nossa, será que nós estamos apontando para Cristo? Revelando Cristo, apontando para a nossa mensagem que é Ele? Mike? Eu revelo a Cristo à medida que eu conheço a Cristo, né? Eu só posso revelar aquilo que eu conheci. Então, primeiramente, eu queria chamar a atenção que eu acho que Jonas, ele ainda não tinha tido toda essa ciência do Deus misericordioso que ele servia. Porque ele prova duas vezes da misericórdia de Deus. A primeira é a ordem de Deus para que a mensagem seja pregada em Nínive. Mas só que Nínive tem uma história trágica com Jonas. Foi o povo que destruiu aonde Jonas nasceu. Aí ele não tinha provado ainda dessa parte da misericórdia de Deus. Ele já conhecia com certeza a misericórdia de Deus, mas ele ainda não sabia que Deus era tão misericordioso assim. A segunda parte é quando é lançado ele tem que ser jogado de cima do barco. Qual que seria o fim? Ele é um profeta, não obedeceu o que deveria ser feito, teria que, foi lançado do mar, a gente já pensa assim, esse cara deveria morrer, ele caiu no mar, vai morrer, com certeza. Mas aí, Jonas tem uma experiência pessoal com a misericórdia de Deus. Ele deveria morrer, ele é poupado, mas de um jeito dramático, de um jeito muito diferente. Vem um peixe
e engole ele. Engole ele e leva ele até a praia e solta. Ou seja, Jonas, primeiramente, ele se espanta, ele teve que se espantar com a misericórdia de Deus, mesmo ele negando, ele falando, não quero pregar disso. Lá vem Deus e derrama misericórdia sobre ele. Ou seja, depois disso, não tem como Jonas ter outra resposta a Deus a não ser ir lá, mesmo com... Porque ele ainda continua com aquela relutância dele, né? De, mas eu vou lá pregar para esse povo que matou, foi tão perverso. E ainda que a Bíblia diz que ele prega correndo, né? Ele prega rápido, que seria uma pregação normal. Vamos dizer, de 1 hora, Jonas leva 10 minutos. E mesmo assim as pessoas se convertem por causa do peso de Cristo que estava ali. Apontava para Cristo, apontava para a misericórdia de Cristo, apontava para aquele Deus que é bom, que retém a sua ira, e no lugar da sua ira, ele abençoa. E o que eu quero dizer com isso é que Jonas, mesmo conhecendo a Deus, ele precisou, não que ele precisou, mas Deus deu um choque nele de realidade. Falou, Jonas, será que você está apontando para o Deus que eu realmente sou? Você está apontando, na verdade, para o Deus irado. Eu não sou tão irado assim. Eu não sou esse Deus que qualquer coisa quero matar. Não, na verdade é como se Deus ensinasse ele, falasse assim, aponta para o Deus que eu realmente sou. O Deus misericordioso, o Deus bondoso. E como você disse, será que nós estamos apontando para Deus no meio desse tempo? Porque eu ouvi pessoas falando de profecias de que Deus ia destruir tudo, de que isso daqui era porque Deus estava castigando a humanidade, porque a humanidade não estava seguindo, não estava inclinando o coração para Ele, e que a pandemia era Deus que tinha liberado. Agora eu penso, Diego, será que essas pessoas apontaram para Cristo nesse momento? Imagine a família daquelas pessoas que morreram por causa dessa pandemia, pensando isso, nossa, Deus matou os meus familiares. Ou seja, apontaram para algo que não era Cristo naquele momento. Ou nós, às vezes, alguns posicionamentos de falta de esperança, alguns posicionamentos de falta de tantas outras coisas, de falta de fé, de alguns medos que a gente teve no meio dessa pandemia, coisas que a gente enfrenta, mas que às vezes a gente não soube lidar e a gente acabou não apontando para Cristo, para o que a gente acabou apontando? Porque se não aponto para Cristo, eu aponto para outra coisa. Porque enquanto Jonas não apontou para Cristo, ele apontou para um juízo. Sim. Que na verdade não... é legal prestar atenção nisso, porque quando Deus manda ele ir para lá, pregar para Nínive e dizer assim, se vocês não se arrepender, vocês serão consumidos, não está apontando para um juízo devastador, mas sim para um juízo misericordioso. Se vocês não fizerem isso, será uma consequência. Senão Deus só mandaria Jonas para ir lá e entregar uma mensagem de, é o fim de vocês, morram. Não, mas Deus faz todo aquele enredo e fala, aponta para Cristo, que é a misericórdia. Isaías vai falar que haverá salvação perpétua, a salvação que não terá fim. Sim. Ou seja, Cristo, aquele que viria e estabeleceria a salvação eterna. É a mesma coisa que Jonas apontando. Aquele que é misericordioso, vocês mereceriam um juízo de morte, mas agora vocês recebem o juízo de ser exterminada a sua maldade do seu coração para agora vocês conhecerem a bondade de Jesus. Então, eu acho que realmente isso é muito precioso, Mike, porque muitas vezes nós estamos nesses dias e nós estamos apontando para muita coisa que não é Cristo, né? E esquecendo de apontar para Cristo. Mas como você bem falou, nós só conseguimos apontar para aquilo que conhecemos, né? Eu só consigo te dizer que algo é bom porque eu tenho provado daquilo, né? Eu não sei você, mas quando eu era pequeno, não sei você que nos assiste, quando você era pequeno isso acontecia, mas eu quando era criança, eu fazia muito disso. Tinha muita coisa que eu dizia que eu não gostava de comer, mas eu nunca tinha experimentado. Eu nunca tinha nem provado para saber mesmo se era ruim, porque eu não gostava, eu falava que era ruim, né? E simplesmente eu estava apontando para coisas que eu não conhecia, declarando coisas que eu não conhecia. E muitas vezes nós não conseguimos apontar para Cristo, ou temos apontado coisas que não são Cristo, ou um Cristo que não é Cristo,
né? Porque nós não temos conhecido Cristo de verdade, Cristo de fato, Cristo através da palavra, da intimidade, através do conhecimento dele. E é tão poderoso isso, irmãos, por causa que Jonas era o profeta, né? Cristo é um profeta, Cristo é o maior dos profetas, Cristo é maior que todos os profetas, Cristo veio para cumprir tudo que os profetas declararam a seu respeito, né? E daí agora Jonas ele está num barco, né? Então a população do barco está ameaçada de morte, né? E Jonas ele se joga ao mar, e porque ele se joga, a tripulação é salva. Nós somos salvos por causa do quê? Por causa que Cristo se lançou. Cristo se lançou do céu para a terra, se tornou homem por causa que Cristo se lançou. Então nós somos a tripulação que agora pode alcançar a salvação por meio dele, né? Então Jonas entra na cidade e prega sua mensagem, né? Sua mensagem, e Deus ele vem através do arrependimento do povo. Deus ele vem e alcança o povo com misericórdia. Jesus ele vem, Jesus ele prega a sua mensagem, prega o reino de Deus, prega a respeito do reino do Pai, prega que nós precisávamos nos arrepender, porque era chegado o reino, um reino de paz, justiça, alegria no Espírito, um reino com uma nova natureza, um reino com uma nova vida, um reino que agora era a partir dele, né? Uma nova realidade. Ou seja, nós temos Cristo aqui tipificado de diversas maneiras. A pergunta é se nós estamos apontando para Cristo, né? Existem diversas maneiras de nós apontarmos para Cristo nesses dias. Todos os dias eu e você temos 24 horas do dia para apontarmos para Cristo. Dentro da nossa casa, com os nossos familiares, com os nossos amigos, na rua, no mercado, aonde você vai, você está apontando para Cristo, né? Algo que mexe muito comigo, assim, é a questão das redes sociais também, sabe, Mike? Porque redes sociais, ela pode ser muito bem camuflada hoje em dia, né? Então, eu acho sim que nós precisamos apontar para Cristo também nas nossas redes sociais, mas vai além das nossas redes sociais, né? Será que o que colocamos nas redes sociais tem a ver com a nossa vida no secreto, né? Eu não lembro, eu estava ouvindo algumas pessoas comentar a respeito do Twitter. Eu não sou uma pessoa do Twitter, assim, né? Eu não tenho nada contra, mas eu sei que o Twitter é um lugar que tem pessoas que elas usam muito o Twitter, né? E tem pessoas, cara, que eu comecei a perceber que elas são outras pessoas no Twitter, né? Então eu queria te perguntar, será que no Twitter nós somos pessoas que estamos apontando para Cristo? Será que no Instagram nós somos pessoas que estamos apontando para Cristo? Será que no nosso Facebook nós estamos apontando para Cristo? Meus irmãos, me desculpa, mas como cristãos, nós precisamos apontar para Cristo em todos os lugares, em todos os momentos, né? Se você tem algo para falar, para dizer que não é apontar para Cristo, então eu acho que eu e você devemos ficar quieto um pouco e levar isso para Cristo, ver se realmente em Cristo aquilo é verdade. Se for verdade, glória a Deus, vamos tomar para nós. Mas eu realmente acredito que tem muitas coisas às vezes que nós fazemos, falamos, pensamos ou agimos que não tem apontado para Cristo. E eu não estou falando de você, eu estou falando a meu respeito. É algo que eu tenho usado para mim nesses dias, é algo que eu tenho conversado com Deus nesses dias, no meu lugar secreto, conversado com o Espírito Santo, olhado na palavra, para ver se realmente eu tenho apontado para Cristo, porque eu quero apontar para Cristo, né? Não adianta nós batermos no peito, dizermos que somos cristãos, compartilharmos o culto do domingo com as pessoas, mas no dia a dia, mais durante a semana, a nossa vida não apontar para Cristo. Lembre-se disso, cristão significa pequenos cristos, né? Paulo dizia, me imitem porque eu sou imitador de Cristo. Será que eu e você podemos dizer hoje para os nossos filhos, para os da nossa casa, para os nossos discípulos, para os nossos amigos, que as pessoas podem nos imitar porque nós estamos imitando a Cristo, estamos apontando para Cristo? Isso é muito sério, o evangelho ele não é uma brincadeira. Viver com Cristo não é uma brincadeira, né? Exatamente. Isso é muito sério, isso é muito importante. Isso é essencial, e eu queria realmente acrescentar esse último ponto que você falou, de que nós somos pequenos cristos. Por que pequenos cristos? Porque nós não replicamos a nós mesmos. Nós não somos chamados para fazer outros Mikes e outros Diegos, mas sim nós somos chamados para replicar Cristo nas pessoas. Não existe ninguém original em si só. Nós só somos originais no sentido da gente conhecer quem nós somos em Jesus, mas o que eu conheço nele, de mim nele, é porque está nele, entende? Então,
eu recebo disso e eu replico. Então, apontar para Cristo está mais em ser atitudes de Cristo aqui na Terra do que eu simplesmente ter opiniões, ou ter algumas postagens, ou ter alguns discursos, ou ter alguns versículos na ponta da língua. Está mais com, de novo, a essência. Não tem como eu replicar Cristo se eu não conheço a Cristo. Eu só consigo passar para frente as características de Cristo, aquelas que eu conheço, aquelas que eu tenho interação a fundo. Eu não vou conseguir entregar água a uma pessoa se eu não tiver água comigo. Não tem como. Não tem como eu dar alimento para alguém que está com fome se eu não tenho alimento na minha despensa. Ele não vai surgir do nada. Eu não vou dar partes minhas para as pessoas. Porque primeiro eu perco o que eu tenho, eu fico deficiente no que eu tenho. Por isso que eu faço do que de Cristo me dá para frente. Porque se nós damos algo nosso, aquilo morre. Porque não tem vida, é dele. Então, eu gosto de sempre bater nessa tecla, de fazer esse link. Tem a ver com ir para ele, tem a ver do que conhecer a ele. Eu só consigo apontar, como a gente iniciou falando, só consigo apontar para aquilo que eu estou vendo, para aquele que eu estou conhecendo. Verdade. Então, como que eu vou apontar para Cristo se eu não estou vendo ele? Eu sou uma pessoa, eu confesso, eu criei bastante preconceito com o Twitter. Exatamente pelas pessoas me mandar muito prints, às vezes, assim, de falar, viu tal coisa? Eu falo, eu não vi, porque eu não tenho. Sério, eu confesso, eu criei um preconceito, criei um preconceito até com a ferramenta, que na minha cabeça criou aquele negócio assim, Twitter não é um negócio bom. De tanto que pessoas famosas que a gente já viu, assim, que no Twitter postam coisas absurdas, daí você pensa, nossa, mas para que essa ferramenta serve? Eu sei que tem muita gente que faz um trabalho muito legal lá dentro, pregando sobre Cristo, tem pastores que expressam opiniões fortes, coisas relevantes que acabam ajudando pessoas. Mas por um tempo de eu ter ouvido tanto assim das pessoas serem muito diferentes no Twitter, eu acabei criando um preconceito sobre a ferramenta. Exatamente por causa disso. Às vezes as pessoas estão tão focadas em mostrar sua opinião que elas se esquecem que o foco é, na verdade, conhecer aquele que é o centro. E quando eu conheço a Cristo, eu não expresso opinião sobre Cristo. Eu expresso a Cristo. É diferente. E eu acho muito legal, porque isso é muito visível na Bíblia. Sobre quando nós encontramos a Cristo, permitimos com que ele se revele, nós permitimos com que ele quebre opiniões, doutrinas, sofismas e coisas nossas que não tem a ver com ele. E eu acho que isso é tão poderoso na vida de Paulo, cara. Paulo é alguém que mostra isso muito claro para mim. Paulo, até capítulo 9 de Atos, ele era um cara louco por matar cristãos. A partir dali, a partir do encontro com Cristo, Paulo se torna outra pessoa, né? As suas ideias mudaram, as suas doutrinas mudaram, a maneira de viver mudou. Talvez Paulo ainda tinha no começo ali algumas opiniões que ele pensava, mas a partir de que ele conhece Cristo, ele fica com as opiniões de Cristo, ele fica com aquilo que Cristo revela, ele fica com aquilo que a palavra revela, com o que o Espírito testifica. Meus irmãos, e pode ser que nós ainda tenhamos muitas coisas que a gente pense que se a gente for ver na palavra está diferente. Eu acho que esse é o tempo de nós permitirmos com que Cristo nos molde. Lembre-se disso. O vaso não fala para o oleiro o que o oleiro deve fazer. É o oleiro quem pega o vaso na sua mão e molda o vaso da maneira como que ele quer. Eu acredito que o conhecimento de Cristo, ele precisa assim nos transformar. Né? Não existe essa vida de, não, eu sou cristão, eu tenho Jesus, mas eu sou desse jeito, eu sou dessa maneira. Não, porque nasci assim, vivi assim, cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Né? Não tem essa, meus irmãos. Cristo vem para nos transformar. Lembre-se disso. A primeira vez, Jonas não queria levar a mensagem. Até que Jonas é levado a um lugar profundo. Até que Jonas tem um encontro profundo. Nas profundezas, Jonas tem uma experiência com Deus. E agora Jonas, ele deixa lá naquele fundo, naquele mais profundo, ele deixa o Jonas que não quer. Ele deixa o Jonas que tem algumas opiniões que não são as iguais a Deus. Só que agora ele se rende ao Senhor. Então ele vai para a cidade, ele prega a mensagem e o povo se rende. Né? Muitas vezes nós estamos relutando, nós estamos recalcitando quanto os grilhões, como diz Jesus ao próprio Paulo.
né? E estamos perdendo tantas coisas simplesmente porque nós não estamos querendo deixar algumas coisas nossas para que Cristo seja de fato a luz total em nós, a esperança total em nós. Isso é muito sério, porque a gente vive numa geração que clama por Cristo. Nós vivemos em uma geração que carece do conhecimento de Cristo e nós batemos no peito e dizemos ser cristãos, né? Então esses são dias que eu acredito que nós precisamos sim rever. Se nós estamos apontando para Cristo em tudo aquilo que fazemos, eu acredito que todos nós temos coisas para alinhar no apontamento de Cristo. Todos nós temos coisas para alinhar em tudo, talvez em todas as áreas da nossa vida, no que diz respeito ao apontamento de Cristo, porque nós somos a sua igreja. Nós somos a esperança da glória. Nós somos a esperança para essa terra. Isso me anima, isso me deixa muito feliz. Mas eu tenho percebido coisas em mim que eu estou precisando olhar e falando, não, Senhor, eu quero cair por terra. Eu quero ser como Paulo, cair por terra, para que Cristo viva. Porque daí depois Paulo chega diante do rei Agripa, e o rei Agripa começa a falar, cara, mas você não é Paulo? Você não é o cara que matava cristãos? Você não era aquele que cresceu aos pés de Gamaliel? Só que daí ele fala, meu amigo, ele fala, eu tive uma visão celestial, e eu não posso ir contra a visão celestial. Ele fala, eu de maneira alguma corromperei a visão celestial. Ou seja, Cristo, ele teve um encontro com Jesus. Meus irmãos, nós não podemos permitir com que esse mundo, com que esses dias, com que as coisas que têm acontecido corrompam a nossa visão celestial de Cristo, a nossa vida com Cristo e nos impeçam de apontar cada dia mais claramente para Cristo. Amém. Amém. Duas reflexões que eu gosto de fazer comigo. Assim, será que as opiniões que eu expresso sobre Cristo, eu realmente tenho servido a esse Cristo que eu expresso com as minhas opiniões? E outra, será que as opiniões que eu expresso sobre Cristo é realmente quem Ele é? Eu falo isso porque teve uma fase na minha vida que as minhas opiniões apontavam para um Cristo muito frio, um Cristo muito severo, que eu parei um tempo na minha vida e pensei assim, se Cristo for realmente igual as minhas opiniões estão dizendo, Ele é muito assustador. Eu não consigo me aproximar dele. Na verdade, sou destruído a qualquer momento. E isso me ajudou, sabe, aos poucos, a apontar para ele e correr para ele e falar assim, eu preciso te conhecer. Largar um pouco as minhas opiniões do que eu achava que Cristo era, para correr para ele mostrar quem ele é. E eu sei, já parei muitas vezes dentro dessa pandemia, dessa quarentena me peguei pensando nas minhas atitudes e pensando assim, eu sou um pequeno Cristo, eu tenho o DNA de Cristo, mas essa atitude minha, sinto muito, não tem muito a ver com o que Cristo é, não tem muito a ver com como ele se posicionaria, como ele pensaria. Eu tenho parado bastante, tenho comentado isso com algumas pessoas e falado assim, às vezes, será o que a gente está verbalizando é o que a Bíblia diz para a gente salmodiar entre os irmãos? Será que todas as vezes que eu abro os meus lábios eu estou edificando alguém? Não estou falando para a gente virar aquela pessoa chata que a qualquer coisinha aponta um versículo, não, mas uma pessoa que em tudo que fala está embasada, tudo que fala está partindo em cima da paz. Uma pessoa que na hora de brincar, em vez de usar palavras que não se deve, ela incluir. Eu tive uma experiência muito legal com Deus esses dias. Quem conhece meu pai sabe que quando você chega lá em casa, ele é super tagarela, ele quer falar. A pessoa foi conversar comigo, quando vê ele está no meio e só ele está conversando. E teve algumas vezes que eu tive que pedir, pai, a gente quer conversar um assunto que é só nosso, eu preciso conversar com essa pessoa, ou a gente precisa conversar sobre uma ideia, algumas ideias aqui. Aí tive que pedir para ele com todo respeito e tal. Mas aí, esses dias eu ouvi Deus falando bem assim comigo, o Espírito Santo falando especificamente comigo, falando assim, às vezes é essa vontade que eu quero que as pessoas vejam que eu tenho. Às vezes está uma roda de amigos, às vezes as pessoas estão lá com seus familiares e eu estou desse jeito, querendo contar o que eu tenho para contar, querendo que as pessoas me ouçam, querendo que as pessoas saibam que eu tenho coisas para compartilhar ali no meio. Isso mexeu comigo, sabe, Diego?
Porque quando você aponta para Cristo, tudo que você vai fazer, você está apontando no sentido, Ele está aqui também. Ele tem algo para compartilhar, no sentido assim, eu tenho conhecimento, eu tenho um certo nível de qualquer outra coisa, conhecimento, de graduação, de experiência, mas mesmo tendo isso, a gente para e fala, mas aqui está Cristo. Ele tem a opinião dele para expressar, ele tem a vontade dele para expressar, ele tem a alegria dele para expressar no meio. Aí eu parei, entendi e falei, cara, quantas vezes eu mesmo, assim, mesmo com os meus amigos cristãos, a gente se empolga, sem pecado nenhum, sem nada, mas a gente se empolga e às vezes a gente percebi momentos que Deus estava ali querendo entrar no meio do assunto, fazer alguma coisa e a gente com a nossa empolgação não deixou ele fazer, não apontou para ele naquele momento de parar e falar assim, ó, ele está aqui, vamos apontar, vamos ouvir o que ele quer falar. Nesse sentido também, sabe? Sim. Apontar nele nessa direção. Verdade. Então, eu realmente acho que nós estamos assim. Eu acredito que nós temos uma mensagem. Essa mensagem tem um nome. O nome dela é Jesus. Né? E eu não sei como nós estávamos apontando, não sei como você, eu sei como eu estava apontando para Jesus até antes desse tempo. Mas eu sinto que agora nós estamos na barriga do grande peixe, sendo levados a lugares profundos no Senhor. Deus está tendo um particular conosco, assim como teve com Jonas na barriga do peixe. Mas lembre-se disso, ele volta para a terra, né? Ele volta para a terra para levar uma mensagem que continuava sendo a mesma, né? Então, a nossa mensagem continua sendo Cristo. A minha pergunta é, será que depois que isso passar, nós também apontaremos para Cristo? Porque a barriga do peixe não durou para sempre, de Jonas. Então, Jonas sai e daí ele aponta da maneira correta agora. Né? Talvez tem lugares que você apontou da maneira errada Cristo, ou não apontou Cristo, que você não consegue nesses lugares consertar agora. Você não consegue nesse lugar apontar Cristo agora. Mas depois que esse tempo passar, você vai ter a oportunidade de voltar em muitos lugares e apontar Cristo da maneira correta. Então eu acredito que nesses dias Deus, ele quer também nos ensinar a nos avaliar junto com o Espírito Santo e ver os lugares que nós precisamos alinhar. Porque nós somos chamados cristãos, existe uma responsabilidade muito poderosa e especial, que é privilégio para nós, apontar Cristo. Assim como João Batista, né? Apontar Cristo. Glória a Deus, eu acho que é isso, meus irmãos. Queria pedir para o Mike orar para nós encerrarmos, né? Amém. Quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento comigo. Deus, eu quero te pedir no nome de Jesus Cristo, Pai. Por favor, nos torna pessoas mais sensíveis à sua presença. Pessoas mais sensíveis para poder apontar de maneira correta para o Senhor. Nós queremos ser pessoas que nos nossos passos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, o que a gente fizer nessa terra, tenha um legado, tenha uma marca, que seja Jesus, que todas as vezes que as pessoas olharem para nós, elas possam enxergar Cristo no centro, elas possam enxergar Cristo sendo apontado, que nós sejamos, Pai, uma seta apontando para aquele que é o centro, que nós sejamos apenas um caminho que dá acesso ao Senhor, que nós sejamos simplesmente balizas que levam as pessoas até quem Tu és, que encaixam as pessoas nos seus padrões, Pai. Esse é o nosso desejo, por favor, que nós sejamos inteiramente em tudo, completamente, pessoas que apontam para o Senhor. Nós queremos ser aqueles que carregam a mensagem e que liberam a mensagem para o mundo. Nós queremos ser aqueles que conhecem quem Tu és, para poder revelar aquilo que nós conhecemos. Nós queremos ser pessoas verdadeiras, pessoas que aqui fora o que nós apontamos é equilibrado com aqui dentro, com o que nós conhecemos, Deus. Esse é o nosso desejo. Eu profetizo isso sobre as pessoas que estão nos acompanhando, que elas apontem para Cristo, que a partir de hoje a revelação de Cristo seja mais intensa, a sede no coração delas seja mais intensa, para que elas possam conhecer Cristo de uma maneira mais profunda
e assim apontar Ele de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais inteira, mais integral, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos lá. Vamos conhecer a Cristo e apontar para Cristo. Que tudo em nós possa revelar quem Ele é a partir desse lugar em que nós o conhecemos. Obrigado por estar conosco em mais um momento devocional. Que Deus te abençoe e que faça resplandecer sobre você a luz de Cristo por onde você passar. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Até mais. Até mais. Um grande beijo no abraço. coração. Tchau, tchau.